Lúcifer não gosta de covardes, Lúcifer não gosta de manipuladores, Lúcifer não gosta de controladores, pois esses controladores esqueceram do próprio poder que eles têm. E esquecendo do próprio poder que eles têm, eles acreditam que controlando os outros eles têm algum poder. Olá a todos. Então hoje vamos falar um pouco sobre ética na magia. O que significa ética? Para entender o que é ética, devemos entender o que é moral. Moral e bons costumes, né, como a gente diz na maçonaria. A moral, basicamente, ela é um conjunto de regras, né, estipuladas à luz do dia, né, guardem bem essa frase, à luz do dia, para que uma conduta de determinada sociedade, de determinado conjunto de pessoas, possa exercer as suas práticas de forma ordenada. Então é uma ordem, né? Um seder, como te diz em hebraico. Então é uma ordem, a ordem do dia. Né? Qual é a ordem do dia? Qual é o planning do dia? Então a moral ela está ligada muito à questão religiosa. Por consequência, né, as leis elas vão ter um cruzamento com a religião em si, a partir dos povos da antiguidade, onde existiam povos politeístas, né, que encontravam outros povos monoteístas. E essa encruzilhada de fluxo mercantil possibilitou assim o encontro e o casamento da lei jurídica que nós temos hoje, que nós conhecemos hoje, com a lei religiosa. Então aí surge a moral. Os romanos, por exemplo, eles eram politeístas. Os romanos, eles tinham uma moral, eles tinham um conjunto de regras, conjunto de leis que determinavam aquilo que era correto e o que não era correto fazer, ou seja, existiam penas. E essas penas, essas leis, eram criadas pelo imperador. Então o imperador era a autoridade máxima, né? César foi posteriormente a autoridade máxima, e o nome César ele se torna um título, né? Júlio César se torna, Caio Júlio César se torna um título. Então existiram outros Césares, né? Então César ele tem uma figura, ele é um personagem, ele é um personagem histórico muito importante para entendermos como a moral ela vai se instaurar na sociedade a partir da crença politeísta. Posteriormente nós vamos ter a crença monoteísta, que vai ter a sua moral não a partir de reis, não a partir de imperadores, tendo assim posteriormente imperadores e reis também, mas a partir de uma lei que surge do além, que surge de um Deus criador. E essa lei também foi escrita por homens, né? A Torá, a Bíblia, isso tudo foi escrito por homens. Então, essa inscrição, essa lei moral, ela vai valer apenas para aquele povo, para aquele status, né, social, naquele tempo e naquele espaço. Então, nesses fluxos, nesses cruzamentos que tiveram entre o monoteísmo e o politeísmo, surgiu a moral que nós temos hoje. Então, a moral ela evolui com o tempo, né? Antigamente, eu e acredito que vocês também seríamos enforcados, ou seríamos jogados de um penhasco, ou seríamos apedrejados. Hoje em dia nós temos leis que nos protegem disso. Nós não devemos aderir a esse tipo de moral mais, porque existem as leis. Então a moral ela evolui, a lei evolui. A lei ela não fica estagnada. Consequentemente, a moral religiosa, o livro,
né, o conjunto de regras religioso continua estagnado. Até certo ponto, esse conjunto de regras religiosas acabou ganhando adendos, como foi o Novo Testamento, né? Primeiro surge a Torá, o Pentateuco, né, o Rumash, depois surge o dito Novo Testamento e depois surge o Alcorão. No Alcorão, o que acontece? No Alcorão é dito que essa é a última verdade revelada. Então, por isso que nós temos essas 3 religiões reveladas. E aí termina a moral religiosa. Então, toda a moral religiosa, toda a moral mundial, ela é baseada em porcentagem majoritária, governada por essas 3 religiões reveladas. Obviamente que, por exemplo, o hinduísmo, as leis de outros povos originários vão estar além, à margem dessa moral, mas também terão suas morais. Então, essas 3 religiões reveladas, elas revelam uma moral ao mundo. E aí começam a surgir as guerras. E essas guerras, mais cruzamentos que vão possibilitar que povos politeístas adquiram essa moral e assim surja a moralidade, digamos, universal. Aí vem questão de Nações Unidas, aí os direitos humanos, isso tudo inclui também a moral religiosa. Então, quando a gente fala de lei, da lei jurídica, a gente está falando da moral religiosa. A separação que teve na Revolução Francesa, por exemplo, onde eles começaram a cortar as cabeças das estátuas e as cabeças das pessoas também, para abolir, né, a junção, o casamento da religião com o Estado, foi apenas, segundo certo ponto de vista, foi apenas uma reação alegórica daquilo que nunca aconteceu, porque o Estado ele continua não sendo laico. Então, quando a gente fala de ética, a gente está falando de amoralidade. A ética ela vai além da moralidade. A ética, ela na magia, agora voltando ao âmago do nosso assunto, a ética ela é amoral. A ética ela não vai seguir a moralidade, mas ela vai respeitar a moralidade. Então nós respeitaremos as leis de um país, nós respeitaremos a boa conduta, né, a boa conduta social, respeitando culturalmente os hábitos alheios, mas a nossa ética ela será sempre a nós, né? A nossa ética ela sempre vai nos interrogar. E da onde vem essa ética, né? O porquê que eu reflito, eu poderia falar isso, eu poderia fazer isso, mas eu não vou fazer. Eu vou refletir. Por que que eu deixo de tomar certa atitude? Será que eu deixo de tomar certa atitude por uma questão ética ou por uma questão moral? Será que eu não posso falar do demiurgo? Será que eu não posso falar de Deus por uma questão moral ou por uma questão ética? Será que eu falo porque eu tenho medo de ser punido por esse demiurgo? Eu tenho medo de ser punido por esse Deus? Ou eu tenho medo de ser punido pela sociedade? Será que eu tenho a liberdade de falar de um Deus, falar de uma moral religiosa? Essas questões, elas permeiam a nossa vida social constantemente. Hoje em dia vivemos isso, a intolerância religiosa, a intolerância de ideias, né? A política que vira uma partida de futebol, onde o sentido da palavra política, que do grego representa o bem do povo, o bem-estar do povo, já não é mais. Já é uma briga de torcidas organizadas. Então a política ela perde todo sentido. Por quê? Por que será que a política, o discurso político, a discussão política, ela perde o sentido hoje em dia? Porque existe essa confusão de moralidade com ética. A política está ligada à ética. A ética, que por sua vez também vai iluminar a moral. Então a ética é como se fosse a luz que ilumina a moral. Na magia é assim que nós vemos. Então, a clareza dessa luz ética, ela está além de magia negra, magia branca, de linha da direita, linha da esquerda, ela está além.
ela é algo que realmente é a luz que ilumina, né? A Estátua da Liberdade, por exemplo, o símbolo da Estátua da Liberdade, ela eleva uma chama, a chama acima dela, né? Ela é a liberdade que acima dela ilumina todos. Então a Estátua da Liberdade é uma representação dessa ética. E a ética, ela fomenta, a ética é essa chama que fomenta a luminosidade necessária para vermos os nossos actos diante dos nossos olhos. Então, voltando àquela frase que eu disse para guardarmos em mente, a luz do dia. Então, quando nós falamos de linha da direita, nós estamos falando do dia, da luz do dia, alegoricamente da luz do dia. Então, as religiões, elas se baseiam tudo na luz do dia. Então, não fazemos mais rituais à noite, não fazemos mais rituais às escondidas, fazemos rituais para todos, aos olhos de todos. E isso determina o que é moralidade. Então a moral, a construção do templo, um templo onde todos sabem o que está acontecendo. Você não vai fazer um templo na tua casa, você vai ser proibido de fazer um templo na tua casa. Então você vai levar a tua oferenda para um sacerdote realizá-lo. Então a gente vive ainda no mesmo sistema do Templo de Jerusalém. A gente continua vivendo. Você não vai incorporar Exu em casa. Ou seja, é uma espécie de incentivo para que você vá ao templo e realize. Isso não é nem bom e nem ruim, porque quando a gente fala de bom e de ruim, a gente está falando de estética, a gente está falando de gosto, e gosto tem a ver com opinião. Então a nossa opinião não importa, no final das contas não importa. Talvez seja por isso que muita gente se expressa ensandecidamente, loucamente em redes sociais, de forma completamente infantil, de forma completamente pobre, porque a sua sede por se expressar, a sua sede por colocar para fora algo que incomoda é tamanha que essa pessoa não consegue mais dialogar, ela não consegue mais observar um vídeo, ela não consegue mais observar uma discussão e tentar entender ela mesma. Ela tem que ir para o embate, ela tem que ir para a guerra. Então, a mídia, muito astuta, ela cria todas essas plataformas como YouTube para que justamente a população entre em confusão, misture as línguas, né? Como a gente vai ver no mito de Babel, na Torre de Babel. Então essa mistura as línguas. Então esse desencontro de um diálogo, de uma retórica saudável. Aqui no canal eu tento sempre não expressar a minha opinião. O que eu estou expondo aqui em estudos das ciências da retórica, eu estou expondo aqui a minha observação sobre determinados fatos. Não é a minha opinião. A minha opinião eu vou falar para pessoas íntimas. Eu expresso minha opinião. Eu tenho minha opinião sobre Demiurgo, eu tenho minha opinião sobre os demônios, eu tenho as minhas opiniões, eu tenho o meu gosto. Mas eu evito de expor o meu gosto porque meu gosto não interessa. Em outras palavras, o meu ponto de vista estético não interessa, mas o meu ponto de vista ético acredito que interessa. Então, quando nós expomos uma ideia, nós estamos expondo uma ética, uma observação ética sobre determinado fenômeno. Quando nós expomos isso, nós podemos realizar uma comunhão de pensamento para entendermos aquilo que está além, né, do gosto, adentrando assim na ética. A moral ela está muito ligada à opinião, a moral está muito ligada à questão do gosto. Tal religião não é boa. Eu vou dar um exemplo para vocês. Para mim, reencarnação, né? Em termos técnicos, eu sou reencarnacionista. Mas para mim não interessa a reencarnação. Para mim se chega para mim um daimon e diz que não existe reencarnação, eu não vou ficar abalado. Aliás, eu nem penso em reencarnação. Para mim não é uma matéria que eu necessito para sustentar alguma confiança em algum daimon ou em algum deus. Eu não necessito do dogma para apoiar meu pensamento científico
em relação a alguma coisa. Entendem? Eu não preciso acreditar em nada, em nenhuma moral, em nenhuma regra, para sustentar a minha análise profunda sobre os fenômenos. Eu não preciso disso. Se eu preciso disso, isso não é mais científico. Isso é religioso. Então, eu não sou religioso. Para mim não é uma religião. A Quimbanda, o luciferianismo, para mim não é uma religião, pois é totalmente científico, é um olhar totalmente científico. E quando a gente fala de ciência, a gente não está apenas falando de ciências exatas, a gente está falando de ciências humanas, que também é uma ciência. Então, quando nós adentramos na questão ética, não temos mais a questão moral como peça fundamental para sustentar o nosso olhar, mas sim, a partir da ética, projetarmos sobre a moral uma análise. É assim que funciona o pensamento acadêmico, é assim que funciona o pensamento sóbrio, qualquer pensamento sóbrio, que não está dependente de regras, de opiniões imutáveis, ou seja, de dogmas. As pessoas que têm fundamentos, né? Essa palavra fundamento, ela é muito perigosa. Fundamentos as pessoas confundem com regras, com dogma, com algo irrevogável. Como é praticada a quimbanda? Isso é quimbanda. Tal quimbanda pratica dessa forma. Se você não pratica, já me falaram isso aí. Né? Não, tal quimbanda pratica dessa forma, tal quimbanda pratica de outra forma. Você não faz parte dessa quimbanda. Né? Eu já ouvi isso já. Então as pessoas, elas dizem como você tem que fazer as coisas. As pessoas dizem como você deve fazer as coisas, como você deve se comportar. Então essas pessoas geralmente são mestres, gurus, sacerdotes, que vão dizer como você tem que fazer as coisas. E a verdadeira ética magística do mago, o mago é solitário. Se o mago, ele, em sua consciência, na luz de sua consciência, ele não for capaz de analisar um fenômeno, de analisar uma moral, de analisar um fato de forma solitária e límpida, sem influências de outras pessoas, sem influências de outras morais, esse mago, ele não é um mago, esse mago é um religioso. Então aí nós vemos a diferença entre um religioso e um mago. Posteriormente nós vamos ver a diferença entre a linha da direita e a linha da esquerda. A linha da direita é totalmente atrelada à questão moral. Ela depende do sacerdote, ela depende do guru, ela depende de alguém que vai dizer como deve ser feita a coisa. E se você não fizer, você está convidado a se retirar. Então o caminho da linha da esquerda, da mão esquerda, a linha da esquerda é um caminho solitário. Lúcifer, por exemplo, ele não dá a luz, ele não dá a luz da ética a covardes, ele não dá a luz da ética a manipuladores. Lúcifer, os daimons, detestam manipulação. Eles detestam moralidades que servem justamente para controlar as pessoas. Lúcifer, ele dá o poder às pessoas para que você encontre o seu próprio poder. Ele mostra o poder dele para que você encontre o seu poder e você se torne senhor do seu poder. Isso é o luciferianismo. Isso é a base ética, magística do luciferianismo. Lúcifer não gosta de covardes, Lúcifer não gosta de manipuladores, Lúcifer não gosta de controladores, pois esses controladores esqueceram do próprio poder que eles têm. E esquecendo do próprio poder que eles têm, eles acreditam que controlando os outros eles têm algum poder. Entendem a profundidade da questão do poder e do controle? Ou você busca o teu poder, que é a reflexão, que é a própria consciência. Uns falam o Cristo interno, uns falam a chama negra, a chama interna, não importa. Mas se essa chama interna ela for condicionada a uma moral, você está condicionado, você está coroado, né? Você está doutrinado a aceitar tudo aquilo. Se o desconforto surge ao pensar, se o desconforto surge ao refletir sobre algo e esse algo te afeta a tua linha de raciocínio, provavelmente a pessoa está condicionada, está sendo agredida por algum dogma. Então, a limpeza dos dogmas é fundamental para, a partir da luz da ética, compreender a moral. Muito obrigado.